Bom, agora a gente vai falar do caso do filho caçula do presidente Lula. Luiz Cláudio Lula da Silva, acusado do crime de violência doméstica pela ex-mulher Natália Schincariol, terá de sair de casa. De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, Luiz Cláudio também deverá manter distância de Natália. Segundo o boletim de ocorrência, Natália afirmou que Luiz Cláudio a agrediu com uma cotovelada durante uma briga em janeiro deste ano. Além disso, a médica também contou ter sido vítima de agressão verbal, psicológica e moral. Natália relatou que precisou ficar afastada do trabalho durante um mês por causa do trauma causado pelas agressões e ter sido hospitalizada com crises de ansiedade por conta das frequentes ofensas por parte do filho do presidente. Em entrevista ao site Metrópolis, a médica afirmou que Luiz Cláudio também a ameaçou, dizendo que se fosse denunciado, seria protegido pelo pai e pela justiça, abre aspas. Se você contar para alguém que eu te traí, meu pai vai acabar com você, minha família vai acabar com você, o juiz vai ficar do meu lado porque sou filho do presidente, fecha aspas. A Delegacia de Defesa da Mulher investiga o caso. Nas redes sociais, muita gente cobrou manifestações de feministas e artistas sobre o caso. Alguns perfis resgataram uma publicação de Lula sobre violência contra a mulher. Disse o petista em março do ano passado, abre aspas, vamos ser muito firmes no combate à violência contra a mulher. Se o cidadão não respeitar a mulher, a lei será muito dura, fecha aspas. Outro momento também muito lembrado foi de um vídeo do discurso de Lula, então candidato à presidência em 2022, falando sobre o assunto. Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil. Ana, começamos essa aí com você. A Delegacia da Mulher está investigando o caso. O fato é que o filho caçula, então, do presidente Lula, o Luiz Cláudio Lula da Silva, então está proibido de chegar perto aí da ex-mulher, acusado de agressão física e também verbal e psicológica. Pois é, Paula, é curioso que a mesmíssima turma que sempre disse a vítima sempre tem razão, hoje está tuitando é preciso aguardar as investigações. Acho que a hipocrisia desse caso com as celebridades, os políticos, os influencers e os artistas, né? O silêncio dessa gente, eu acho que já fala muito, né, sobre o que de fato acontece no atual mundo. A gente sempre separa aqui, não é o que é falado ou o que é feito, é quem fala e quem faz. E o silêncio da turma que sempre disse a vítima sempre tem razão e não é preciso questionar nada, hoje eu passei os olhos, hoje todos falando, a grande maioria pelo menos, vamos aguardar as investigações. Mas isso aí, Paula, a gente já sabe, políticos da esquerda, influências, celebridades, artistas, a hipocrisia, a gente sabe que mexeu com uma, mexeu com todas, não é bem assim. Eu quero finalizar o meu comentário apenas perguntando o que a Janja fala ou tem para falar sobre isso. A Janja que diz tanto proteger as mulheres, um governo com mulheres, embora o governo tenha mandado várias mulheres embora, ministras, secretárias. O que a Janja tem a falar sobre isso? Não há nenhuma publicação específica sobre um caso que envolve violência doméstica, um enteado dela, o filho do Lula. E ela, como mulher do Lula, não vai se pronunciar. A pergunta é retórica, mas, Janja, queremos ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Bom, Silvio, chama atenção também nesse caso essa ameaça, né, que a médica, a Natália, disse ter sofrido por parte do filho do Lula, que foi revelado aí em entrevista ao site Metrópolis, nós até trouxemos um trecho, chama atenção quando ela diz o seguinte, aspas, né,
Se você contar para alguém que eu te traí, meu pai vai acabar com você, minha família vai acabar com você, o juiz vai ficar do meu lado, porque eu sou filho do presidente, fecha aspas, então aí para Natália Schincariol, que ela teria dito que sofreu ameaça aí por parte do filho caçula de Lula. Silvio. Pois é, Paula, claro, precisa ser investigado, apurado, com o devido rigor, o devido direito de ampla defesa e especialmente o devido respeito. Mas tem um ponto que a Ana traz que é crucial. Cadê a Janja? Onde é que está a mensagem no Twitter da Janja? Onde é que está a gritaria das feministas todas da esquerda, do PT? Cadê a Gleisi? Do PCdoB? Cadê as feministas do PSOL, tão aguerridas no Congresso Nacional, na Câmara Municipal aqui da cidade de São Paulo? Onde elas estão? O que foi que aconteceu? É isso que a gente deve se perguntar nessa hora. Porque fosse alguém ligado, fosse um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, embora não seja necessário sequer invocar o nome do presidente Jair Bolsonaro nessa hora, mas fosse qualquer pessoa do espectro político à direita, alguém não progressista, não lulista, qualquer um. Essa hora a Avenida Paulista já estaria fechada, pelo menos algumas faixas com protestos de feministas, pessoal das universidades, dos centros acadêmicos, dos coletivos, são muitos, são vários. Eu imagino que a Vila Madalena, a USP, a PUC, o Leblon, essa hora já estaria indignado. Mas não vejo a mesma indignação neste momento. As camisetas pretas, mexeu com uma, mexeu com todas, esses dizeres todos. O que foi que aconteceu? Será que a reportagem do Fantástico já está em campo? Porque fosse no outro espectro, certamente já estaria. Então, é essa desproporcionalidade, 2 pesos e 2 medidas, o que faz muito mal ao Brasil. E a gente espera de verdade que esse caso seja absolutamente esclarecido, que a justiça seja feita. E aí tanto faz. Nessa hora, não tem lado político. Nessa hora, simplesmente é preciso olhar as coisas como elas são, investigar e que a justiça seja feita. Mas não só de um lado só. Piotr, João Batista Ribeiro Pires aqui no chat. Cadê as que dizem mexeu com uma, mexeu com todas? Realmente a gente está observando um silêncio retumbante aí. Estão todas na banheira da hipocrisia. É onde elas estão se banhando com a hipocrisia que verte nessa gente. Me junto a Ana e ao Silvio aqui, em todos que citaram ali. Todas. Acho que na figura da Janja, isso é o assunto para a primeira-dama. Ela quer ter uma função? Essa é uma função. Ela pode dizer, olha, isso é um absurdo. Sim, claro, antes que eles achem que vamos nos igualar a eles, não vamos, sim, tem direito à defesa. Agora, crime contra a mulher é tratado e a versão da mulher tem um peso gigantesco. Mas isso não impede que a polícia, obviamente, faça uma investigação séria que dê direito à defesa no caso, cônjuge, aí, ao marido da moça, e que, obviamente, tudo seja devidamente investigado. É assim que a lei brasileira prevê. Agora, isso é caso de Lei Maria da Penha, que foi um avanço nesse aspecto. Eu, como repórter, me lembro da instalação das delegacias da mulher. Eu fui a várias delas cobrir reportagens que não eram comuns na época, né? Porque as mulheres iam numa delegacia convencional, a cultura não permitia ali, o delegado não levava a sério, e aí houve essa implantação de delegacia das mulheres, com delegadas que davam esse tipo de atenção maior. Depois veio a Lei Maria da Penha. Mas eu vou só invocar uma outra coisa aqui, não que eu aprove esse tipo de conduta, mas já que esta é a prática nacional, ministros do Supremo falam fora dos autos com alguma frequência, alguns, sobretudo, né? Esse é o momento, porque a tomar, como pelo valor de face do que está no depoimento da moça agredida, em que o filho do atual presidente teria dito que o juiz vai estar do meu lado, esse é o momento, pode falar fora dos autos e dizer assim, não, a justiça vai fazer justiça, vai fazer o trabalho dela. Aqui não está ninguém a favor de filho de presidente algum. Esse é o momento para dizer, olha, a justiça será a justiça. Ponto. Tal como previsto na Constituição. Isso aí, Piotr, aqui no chat o pessoal perguntando, cadê os ministros do Supremo aí para se posicionarem em relação a esse caso, Augusto? Devem dizer, porque essa realmente
É a única frase surpreendente, né, do episódio. Não é possível que um filho do Lula diga uma coisa dessa. Imagina, o meu pai vai me ajudar. Não, o pai não ajuda, não ajudou nenhum. Né? Nem aquele que ele disse que era o Ronaldinho da informática. Né? Não foi por causa do pai, ele não disse que era filho do Lula, ele escondeu para ganhar aqueles 4,5 milhões. Né? Porque ele começou a doce vida de empresário. Né? O Lula não foi para o Paraguai, não teve aquela conversa descrita num livro que conta tudo, em que um ex-sócio do Lulinha, o mais conhecido, conta tudo. Não, ele não usou o nome do pai, ele só encontrou o pai no Paraguai. É claro que isso é o mínimo, é a primeira frase que um filho do Lula fala. Primeira frase. A justiça tem que desmentir. O que ele disse, o juiz vai ficar do meu lado, faz todo sentido. Todo sentido. Até agora tem ficado. Nos casos principais, pelo menos. Então é o momento de a justiça se pronunciar. Quanto às feministas, essas do PT, elas têm que mudar a lei. Assim, toda vítima de misoginia precisa ser uma mulher e votar no Lula. Porque se é a grande acusação que vão fazer a agredida é essa. Vão dizer que ela votou no Bolsonaro. Claro, tudo é por causa do Bolsonaro. E ela está inventando isso aí para prejudicar o filho do Lula. O pior é que no Brasil, já disseram tudo, vocês aqui agora, no Brasil, já é perigoso uma mulher fazer esse tipo de denúncia contra gente poderosa. Fazer esse tipo de denúncia contra um filho do Lula é você se arriscar a uma campanha de desmoralização envolvendo a imensa maioria da imprensa velha. Essa moça, para fazer isso, tem coragem, porque ela sabe que só vai enfrentar dificuldade. Pelo menos os brasileiros de bem têm de exigir, como a gente exige aqui, o esclarecimento desse caso, que tem tudo para ser verdadeiro.